Olá, meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos chegando aqui com mais um momento com a palavra nesta quinta-feira, essa quinta-feira maravilhosa que Deus tem nos dado. Queremos desde já agradecer aos irmãos, aos amigos que estarão assistindo nesta noite, esta live tão especial. Amém? Vamos orar ao Senhor para começar nossos trabalhos, nesta noite. Pai querido, Deus amado, te exaltamos, Senhor, pela tua infinita graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Pai querido, colocamos, Deus, diante de ti, Senhor, nesta noite, todos os nossos amados irmãos, nossos amados amigos. Deus poderoso, que o Senhor Deus possa, Senhor, nos abençoar de forma poderosa. Damos graça a ti, Senhor, em tudo, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, mais uma vez o Espírito Santo nos trouxe esta noite, uma palavra muito especial. Há muito tempo já que o Espírito Santo de Deus estava, de certa forma, incomodando para que eu pudesse trazer uma palavra sobre este assunto. E hoje o Senhor Deus nos concedeu esta graça, Dá uma boa noite já para o pessoal que está chegando. Pastor Assis já está por aqui. O Dionaldo, meu amigo, irmão Dionaldo, do Ministério Resgatando Vidas. Deus te abençoe, meu irmão. Você, a irmã Leide, todo esse pessoal maravilhoso dessa igreja maravilhosa. Um abraço para a Suzete também, que já apareceu por aqui. Todo esse pessoal maravilhoso. Damos graça a todos que estão nos assistindo. O tema de nossa palavra hoje é o Pai Nosso, o Pão Nosso. Tá? Um tema muito bonito, Pai Nosso, Pão Nosso. Vamos falar um pouco hoje sobre a oração que nós conhecemos com o nome Pai Nosso. Leidiane, boa noite para você, sobrinha. Aparecendo também por aqui, ó. Que maravilha. Boa noite para você. Aí, para a família toda. Tá? Deus te abençoe. Nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Também falar um pouco sobre o capítulo 11 de Lucas, que trata sobre o mesmo assunto, a partir do versículo 1 de Lucas. Mas nós vamos basear a nossa palavra no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Tá bom? Vamos ler a palavra de Deus nesta noite tão boa, tão maravilhosa. Diz assim a palavra de Deus: portanto, orem assim. Esse é um texto que o próprio Jesus Cristo está transmitindo aos seus discípulos, Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Eu quero que os irmãos vão prestando bastante atenção no texto, um texto que todos nós conhecemos, de cor e salteado. Versículo 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém? Mandar minha boa noite especial para a dona Claída Silva Brito, que está nos ouvindo lá no Novo Horizonte. Que o Senhor te abençoe. Também para o Edivan Gomes, lá em Araguaína. Ontem nós demos cano você, sobrinho? Mas foi por um motivo nobre, viu? Tá bom? Tudo tranquilo. Certo, que Deus te abençoe aí a sua família. Socorro e as pequenas, tá bom? Então nós vamos começar a ler, meditar nesse texto, que é um texto tão maravilhoso, que nós conhecemos todos, É a oração que ao longo dos tempos sempre foi o meio utilizado para acesso a Deus, Nós sabemos que oração sempre é o meio utilizado para que nós possamos conversar com Deus. Nossos patriarcas, nossos profetas do Antigo Testamento sempre buscaram a Deus através de oração. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus, que oraram muito, como Abraão. Moisés chegou ao ponto de ficar 40 dias no monte, orando a Deus, conversando com Deus. Daniel, 3 vezes por dia ele orava ao Senhor, no seu quarto, com a janela voltada para Jerusalém. E assim nós vamos ver Isaías, Elias,
homens de Deus, homens de oração, né, que oravam bastante. E no Novo Testamento nós vemos que o próprio Jesus Cristo orava muito, ao invés de ficar a noite inteira orando ao Senhor, falando com Deus, né? Então nós vemos que a oração sempre foi um canal o canal que nós temos para estar conversando com Deus, estar em contato com o nosso Pai. Amém? Né, Valci? Boa noite para você. Paz do Senhor, irmão, está dizendo aqui. Paz do Senhor também para você, minha irmã. Que Deus te abençoe. Então a oração é o canal, né? Só temos basicamente este canal de falar com Deus, que é a oração, né? A oração, né, pode ser ela, né, feita em alta voz, pode ser feita em silêncio. Deus tem acesso à nossa mente. Não, quanto a isso, nós não vamos entrar muito nessa questão, tá? De método de orar. Esse texto faz parte do Sermão da Montanha, né? Que começa no capítulo 5 de Mateus, vai até o capítulo 7. Né? É tradicionalmente conhecido como a oração do Pai Nosso, né? Só que não tem na Bíblia isso, né? Não foi nomeada na Bíblia como oração do Pai Nosso, né? Apenas Jesus fala para os discípulos orar assim. Mas ao longo dos tempos, né, sempre nós conhecemos esse texto como a oração do Pai Nosso. A oração mais citada e mais repetida do cristianismo. Mandar meu boa noite especial também para a Gesleide Valadão Herculiane, que está nos assistindo lá no Recanto Praças. Boa noite para você, filhinha. Deus te abençoe. Então, como eu estava falando, né? Ao longo dos tempos, né? Sempre essa oração, esse texto foi tido como a oração mais recitada e mais repetida do cristianismo. Quando eu fazia seminário na igreja católica, né? Eu lembro, né, que os nossos líderes na época do seminário tinham que todo dia pela manhã rezar o Pai Nosso várias vezes, repetidas vezes, né, com mais outros textos, outras orações que é usado na igreja católica, tá bom? Então, meus abraços também para os irmãos católicos, não tem problema não. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, que essa oração, que esse texto faz parte da coletânea de doutrinas ensinada por Jesus Cristo aos seus discípulos. Ele estava ensinando o Sermão do Monte para os seus discípulos e uma multidão de pessoas, vários assuntos. Ele falou sobre vários temas no Sermão do Monte. E a oração foi um dos temas que ele falou, né? Ensinando o seu discípulo como orar. Na verdade, é um recital onde o Senhor orienta como devemos orar de forma simples e eficiente. Hoje vamos abordar ponto a ponto o texto tão poderoso. Mas dizer para os irmãos mais uma vez, nós não vamos entrar em doutrinas especial de oração, tá? Porque muitas igrejas usam sistemas diferentes, né? Umas igrejas oram sentadas, outras oram em pé, outras oram de joelho, né? E essas coisas todas. Então não vamos entrar sobre este assunto de como você ora, tá? Isso fica a critério seu e dos seus líderes, das suas igrejas, que não vou entrar nessa questão de doutrina de igreja, tá bom? De como a igreja ensina. Cada igreja tem o seu método de ensinar. Tá bom? Entendido? Nós vamos falar, na verdade, sobre o texto do Pai Nosso. Né? Que às vezes nós oramos tanto o Pai Nosso, recitamos tanto o Pai Nosso, mas nós nunca paramos para analisar, ponto a ponto, texto a texto, palavra por palavra, o tanto que esse texto é poderoso para nossas vidas. Então Jesus deu um exemplo muito prático de oração, né, de como orar de uma forma tão esplendorosa e poderosa. Então nós lemos isso aí, né, eu lembro, tenho certeza, né, inclusive, que a maioria das igrejas usa esse texto como oração. E não é errado, tá, irmão? Não é errado. Mas eu gostaria de entrar na questão do texto praticamente, por que Jesus usou esse texto, né? Por que Jesus usou esse texto? E no versículo 9, Jesus diz para os seus discípulos, orem assim. E em Lucas capítulo 11, versículo 1, Jesus estava orando em um certo lugar, e quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensine-nos a orar. Ensine-nos a orar. Então veja bem que os discípulos ouviam e olhavam para Jesus orar, né? E certamente fugiam um pouco do tema de como os judeus oravam, porque os judeus geralmente oravam muito, né? Até hoje, né, os judeus têm essa prática de oração. Nós vemos nas imagens que nós vemos sobre o templo lá, né, o muro do templo, quanto que os judeus buscam a Deus em oração.
Então os discípulos, que eram todos judeus, chegou para Jesus e disse: Senhor, ensine-nos a orar. Então Jesus disse: olha, quando vocês orar, vocês oram assim. Vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esta é a primeira estrofe, a primeira linha desta oração. Então, veja bem, esta oração ela divide em duas partes. A primeira parte é inerente ao Pai, né? Inerente à santidade do Pai, o poder do Pai. Jesus está ensinando a exaltar a Deus, né, pela sua forma de santidade. Então trata da paternidade plural de Deus e a sua santidade. Vamos falar sobre isso. A segunda parte, que vai do pão nosso para frente, é inerente a nós, as nossas necessidades e a nossa proteção. Então veja bem, quando Jesus fala as primeiras linhas do texto, ele fala sobre o Pai, depois ele fala sobre nós, né? Sobre nós e nossas orações. Então o objetivo de Jesus foi estabelecer um modelo, uma estrutura de oração com início, meio e fim. Jesus não pretendia criar uma forma única de oração. Também não aborda a doutrina do jeito de orar, onde orar e quando orar. Jesus não tratou sobre isso, nem nós vamos tratar também. Jesus apenas citou para os seus discípulos: olha, se vocês for orar, vocês orem assim. E nós temos exemplo de que o próprio Jesus, em nenhum texto para frente, ele citou a respeito dessa oração, a não ser nesse texto que ele ensinou aos seus discípulos. Por exemplo, em Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesus orando diz: Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então Jesus aqui orando, ele não usou a estrutura do Pai Nosso. Ele fez uma oração espontânea a Deus: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Então nós temos o exemplo do próprio Jesus Cristo orar sem usar a estrutura do Pai Nosso, né? Ele orar de forma espontânea. Lá em Atos 16, nós vemos quando Paulo e Silas estavam presos, eles à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus, né? E os demais companheiros de prisão oravam, escutavam a oração deles. Então vê também que Paulo e Silas não usou a estrutura do Pai Nosso. Ele também fez uma oração espontânea, né? Então, o que nos leva a entender? Então, a primeira lição básica desta oração, desse texto do Pai Nosso, é a pluralidade. Observe que todas as estrofes vocalizadas nos levam ao entendimento da ausência de exclusividade. Nada é meu, nada é teu, tudo é nosso. Veja bem o que Jesus, de uma forma tão maravilhosa, coloca isso, né? Ele coloca tudo no plural. Não é nada, não é o Pai meu, não é o Pai teu, é o Pai nosso. O Pai nosso. É um Pai, o Pai de todos nós. Então, nessa primeira estrofe do texto, Cristo aborda a qualificação de Deus, dando uma ênfase à paternidade e à santidade de Deus, né? Veja bem, então essa primeira linha diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Olha só, como é que ele começa? Pai nosso. Então o Pai não é só meu, o Pai não é só teu, o Pai é nosso, o Pai é de todos nós. Isso quer dizer que Deus, o Pai Criador é de todos os seres e de todas as coisas. Então Deus é um ser supremo, é Ele que cria todas as coisas, que cria a mim, que criou a mim e criou a você. Então Ele é o meu Pai e também é o seu Pai. Ele é o nosso Pai, ou seja, o Pai nosso, né? Né, Vânia? Um abraço para você, irmã Vânia, lá em Conceição do Araguaia. Que o Deus poderoso esteja sobre você. Irmã Suzé também está falando por aqui, né? Então tá bom. Então veja bem, vocês entenderam aí a questão? Quando Jesus fala esta oração, esse texto, esse modelo de oração, então ele usa o quê? Primeira coisa, ele usa o engrandecimento de Deus. Ele usa o texto dizendo que o Pai, o nosso Deus, é o Pai nosso, não é um Pai exclusivo, não é o Pai só dos cristãos evangélicos, não é o Pai só dos cristãos católicos, não é o Pai só dos espíritos, não, é o Pai de todas as pessoas, de todas as criaturas, porque foi Ele que criou todas as coisas. Então, Ele é o nosso Pai. O Pai nosso, né? Vocês estão entendendo a importância e que Jesus usou uma forma de ensinar os discípulos numa estrutura que a primeira coisa que acontecia era a exaltação do nome de Deus. Veja bem, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que o próprio Deus, o nosso Pai,
E Jesus, o nosso Senhor, prepara o nosso caminho para podermos visitar. Veja bem, Paulo também está usando a mesma estrutura. O nosso Pai, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Sempre usando no plural. Porque o Pai é de todos nós. Né? Então, não existe essa questão de alguém querer ser mais filho de Deus do que outros. Não, Deus é Pai de todos de forma igual. Então, a questão do relacionamento que nós temos com Deus, ele não é medido pelo amor que Deus tem para comigo, não é medido pelo amor que Deus tem para você. Não, o amor de Deus é igual para todas as pessoas. O que diferencia é o nosso amor para com Deus. É a forma com que nós amamos Deus. Isso é que diferencia o relacionamento de cada ser humano para com o Pai, para com o nosso Pai. Não é o amor de Deus para conosco. Porque Deus amou todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho. Então o amor de Deus para todas as pessoas, ele é exatamente igual. Ele me ama tal como ama uma pessoa que está presa por ter cometido um delito. Ele ama de forma igual. Agora, qual é a dimensão do amor que eu tenho para com Deus? Qual é a dimensão do amor que você tem para com Deus? Isto sim vai fazer a diferença no relacionamento entre nós e Deus. Se nós amamos Deus de forma maravilhosa, como diz a palavra de Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso pensamento, então nós vamos ter, claro, um relacionamento mais íntimo e mais próximo com o Senhor. Vocês estão entendendo? Então, Deus ama todos de forma igual, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Deus, maravilhoso Deus. Né? A segunda parte dessa linha do Pai Nosso, da estrofe Pai Nosso, diz Pai Nosso, e a segunda parte diz que estais nos céus. Ora, assim, como assim? O Deus não é onipresente? Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo? Aí existe uma questão que Deus não precisa sair do seu trono para estar em todo lugar. Do seu trono, ele está em todo lugar. Essa citação nos remete a entender a soberania de Deus, que Deus está acima de todos nós. Deus está acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo, porque foi Ele que criou tudo. Então, do seu trono, ele monitora todas as pessoas e todas as coisas em todo lugar do universo. Do seu alto e sublime trono, ele monitora todos nós. Ele olha para nós do seu alto e sublime trono. Vocês estão entendendo? Então Deus é onipresente porque Ele nos contempla do seu trono em todos os lugares do universo. Podemos estar dentro da caverna, podemos estar dentro de um avião, podemos estar em qualquer lugar. Aonde nós estiver, os olhos de Deus nos alcançam, né, pastora Cleice? Então veja bem o que Salomão escreveu no Provérbio 15, versículo 3. Ele diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Então os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Deus está sempre no seu alto e sublime trono, como Isaías viu ele, né? Quando Isaías teve aquela visão, diz assim, que ele viu Deus no seu alto e sublime trono, cercado por anjos, serafins e querubins, que cantavam louvores ao seu santo nome. Então lá estava Deus no seu alto e sublime trono, só que os seus olhos contemplam todos os lugares, né? É o salmista também escrevendo lá no Salmo 11, versículo 4, ele diz: o Senhor está no seu santo templo. Olha só, o Senhor está nos seus santos templos. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. Olha só, que maravilha, né? Então é o seguinte, Deus está no seu trono, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono, só que os seus olhos contemplam, os seus olhos estão sobre toda a terra. E conforme nós lemos lá, né, no versículo anterior de Provérbios, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando todas as pessoas, contemplando todas as coisas, contemplando os bons e os maus, né, contemplando tudo, né? Tudo ele tem o comando, tudo ele tem o controle, tudo ele sabe. Não passa nada despercebido aos olhos de Deus, né? Que maravilha, que maravilha. Jesus escolheu uma estrutura de oração
que pudesse ensinar os seus discípulos. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para mim e para você: olha, quando vocês for orar, vocês orem assim. Vocês usam uma estrutura de oração. Primeiro, enaltecer a Deus. Primeiro, louvar a Deus. Então, para depois colocar a nossa necessidade. É isso que o Pai Nosso traz para nós. Não devemos, quando começarmos a orar, jogar de uma vez toda a carga de nossos problemas em cima do Senhor. Não, porque Ele já sabe. Quando nós vamos orar ao Senhor, Ele já sabe, há muito tempo as nossas necessidades. A Bíblia diz que antes de abrir os nossos lábios, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus já sabe o que nós vamos pedir, Então, nós devemos ter uma forma de oração que primeira coisa que nós temos que fazer é exaltar o nome de Deus, louvar o nome de Deus, porque Ele é digno de louvor. E não de forma assim tão largada, como se dizer, jogar logo a nossa necessidade, nossos problemas nas mãos de Deus, porque Ele já tem o controle de todas as coisas. Ele já sabe tudo que eu preciso. Ele já sabe tudo que eu penso. Maravilha, graças a Deus. O Senhor sabe tudo o que nós pensamos. E antes de abrir os nossos lábios, Ele já sabe o que nós vamos proferir. Então, essa é uma forma de nós exaltar a Deus. Por isso que Jesus começou dizendo: Pai Nosso. Ele conhece a estrutura, a situação do Pai de todos nós, como meu Pai, como seu Pai, o nosso Pai, mas que o Pai Nosso que estás nos céus, no seu mais alto e sublime trono, de forma tão maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, depois ele continua: Pai Nosso que estás nos céus. E aí, Você me ajuda aí? Onde você está? Como é que diz depois? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha só, aonde Cristo quis ensinar os seus discípulos a orar. Primeiro, o Pai que é nosso. Pai que é de todos. Depois, Jesus falou: olha, o nosso Pai que estás nos céus. E depois ele fala: santificado seja o teu nome. Então, quando nós lemos essa frase, nós certifica que Cristo quer nos admoestrar, quer nos ensinar sobre a necessidade que nós temos de reconhecer, de exaltar a santidade de Deus. E é interessante porque a frase diz, tanto no Evangelho de Mateus como de Lucas, diz: santificado seja. Dá a entender que nós podemos fazer alguma coisa para tornar Deus mais santo, mas impossível. A santidade de Deus, ela é plena e total. Então, nada que nós fazemos, nada que nós falamos, nada que nós pedimos vai aumentar a santidade de Deus, porque ela já é completa. Então, quando fala seja santificado o teu nome, Jesus está dizendo: olha, através dos nossos atos, nós vamos reconhecer a santidade de Deus. Quando eu santifico Deus na minha vida, quando eu santifico Deus na minha casa, quando eu santifico Deus na minha família, através dos nossos atos, através do nosso modo de agir, do nosso modo de pensar, nós estamos enaltecendo, nós estamos exaltando a santidade de Deus, que é total, que é plena. Então, nada que nós podemos fazer pode aumentar a santidade de Deus, porque Ele já é totalmente santo. Que maravilha! Santo, santo, santo. É isso que diz lá em Salmo 96:9. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Na beleza da sua santidade. E diante dele trema todas as terras, todos os povos. Eu falando a respeito do que Isaías diz, tá? Isaías 6:3 diz: e clamavam os serafins e querubins, diziam, e clamava eles uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas ele está lá no seu trono. Então lá, quando Isaías viu o alto e sublime trono de Deus, ele viu milhares de querubins que estavam em volta dele, e todos eles conjuntamente diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe, amado, isso falta um pouco de nós, Todos os dias, em todo momento, nós declarar isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque Deus, do seu alto e sublime trono, está com os olhos voltados para nós, e quer ouvir de nós. Ele quer ouvir dos nossos lábios:
né? Essa pronúncia, essa gratidão que nós temos que ter para com Deus e dizer: Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Vocês estão entendendo? Porque Jesus escolheu uma forma tão simples e tão sublime e tão poderosa para ensinar os discípulos a orar, e nós também. Porque a doutrina que está no Sermão da Montanha se estende até nós hoje, graças a Deus. A doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos se estende até nós. Então nós temos que pegar este modelo. Primeiro, reconhecer o poder e a santidade de Deus. Reconhecer a pluralidade da paternidade que Deus tem. Não é um pai exclusivo de alguém ou de algum grupo ou de alguma religião. Não, ele é o Pai nosso. Pai de todos nós. Isso é fantástico. Isto é maravilhoso. Olha como Jesus, na sua sabedoria, ele teve esse conhecimento e esse entendimento de ensinar os discípulos a orar nessa estrutura, exaltando o nome do Senhor. Então, quando nós vamos orar, meus amados, devemos ter esse mesmo princípio. Em primeiro lugar, exaltar o nome de Deus, reconhecer que Ele é o nosso Pai, reconhecer que Ele está no céu, no seu mais alto e sublime trono, e reconhecer, né, que o seu nome é totalmente santificado. Que maravilha, glória a Deus. Vamos continuar para a gente poder aprender mais um pouquinho dessa oração tão poderosa, né? E depois diz assim, né, na leitura do Pai Nosso, assim: depois, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é maravilhoso. Venha o teu reino. Quando nós falamos em reino, o que nos lembra? O que nos lembra? Né? Primeira coisa, nessa segunda estrofe diz: o Senhor Jesus enaltece a Deus, estabelecendo um vínculo entre o reino de Deus e sua vontade. Então, venha o teu reino. Jesus quer nos ensinar que vivemos segundo o governo de Deus, e que no reino de Deus, e o reino de Deus está em nós. Nós estabelecemos o reino de Deus em nossas vidas. Nós estabelecemos o reino de Deus em nossas vidas. Então nós vivemos, né, sobre o regime, né, sobre o sistema governamental do nosso Deus. Então, reino de Deus nos leva a entender o que? Sistema de governo. Então nós vivemos debaixo da autoridade de Deus. Não é que nós não devemos respeitar as autoridades constituídas. Em hipótese nenhuma, temos que respeitar sim. Pessoas que foram eleitas, que foram constituídas como autoridade sobre nós. Claro, né? Nós, como cidadãos de uma nação, estamos sujeitos às leis desta nação. Mas nós, além disso, nós estamos também sujeitos às leis estabelecidas no reino de Deus, no sistema de governo do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Né? Que coisa maravilhosa. Né? Então veja bem, Lucas escreveu no capítulo 12, versículo 31, que Jesus disse: a senhora busque antes de tudo o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o que Jesus nos ensina, o próprio Jesus disse: olha, primeiro vocês busquem o reino de Deus. Primeiro vocês têm que tentar viver o reino de Deus, colocar o reino de Deus dentro de cada um de nós. Quando nós fazemos isso, nós vivemos segundo a palavra de Deus. Quando o reino de Deus está em nós, quando nós estabelecemos em nossas vidas o reino do Senhor, o governo do nosso Deus, então nós vivemos segundo a sua palavra. Amém? Glória a Deus. O próprio Paulo, escrevendo também em Romanos, ele fala: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é a paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Não é comida nem bebida. E depois Paulo fala ainda a respeito disso, ele diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que maravilha! O reino de Deus não consiste em palavra, mas consiste em poder. Então veja bem como o Senhor Jesus estabeleceu uma ordem tão simples e tão eficiente para ensinar, para nos ensinar a oração, o modelo de oração.
Então é uma coisa fantástica. Ele diz, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. Todas as coisas estão regidas pela vontade de Deus. Você sabia? Todas as coisas estão regidas pela vontade de Deus. Nada passa, nada acontece, nada se move na face da terra sem que seja de acordo com a vontade de Deus. Tá vendo só? Que palavra maravilhosa. Como Jesus, na sua sabedoria, ensina esse modelo de oração para nós. Exaltar o nome de Deus, exaltar a santidade de Deus e dizer, buscar o seu reino, venha o teu reino sobre nós e faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É para fazer a vontade de Deus na terra como é feito nos céus. Paula Cristina, boa noite para você, minha querida discípula. Um abraço para você, para as crianças aí, as crianças e as moças, né? Já cresceram. Então veja bem, seja feita a tua vontade. Tudo está sujeito, tudo está debaixo da vontade do nosso Deus. Veja bem que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. Versículo que todos nós gostamos muito de ler, né? Assim, não vivam conforme os padrões deste mundo, né? Algumas versões dizem, não se amoldem, né? Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer que a vontade de Deus ela é boa. Quer dizer que a vontade de Deus é agradável. Quer dizer que a vontade de Deus é perfeita. Essa vontade. Uma vontade de Deus totalmente boa. Uma vontade de Deus totalmente agradável e totalmente perfeita. Deus, em sua vontade, é soberano, né? E Lucas, escrevendo lá em 22:42, Jesus falando assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Jesus falando na sua oração. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha, se Jesus, o próprio Deus, humanizado, ele diz, que seja feita a tua vontade, e não a minha. E não a minha. E o próprio Jesus também, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 21:18, diz, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês sem a permissão de Deus. Que maravilha! Então, tudo depende da vontade de Deus. Tudo está sujeito à vontade de Deus. Então, o Pai Nosso é o modelo de oração completa, porque ele exalta Deus, ele reconhece a santidade de Deus, sujeita tudo debaixo da sua vontade e estabelece o seu reino no nosso meio. Né, Jacilete? É isso aí. E Paulo ainda fala, em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, é importante a gente entender essa questão que Jesus fala nessa oração. Tudo está sujeito, tudo está debaixo da vontade de Deus. Assim na terra, como no céu. Como no céu se faz a vontade de Deus, os anjos de Deus, os querubins de Deus, os serafins de Deus, faz a sua vontade, também assim deve ser feito aqui na terra. Nós também devemos viver fazendo a vontade de Deus. Nós devemos viver segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus estabeleceu. Segundo aquilo que Deus estabeleceu para conosco. A vontade de Deus tem que ser feita assim na terra, como é feita no céu. Né, dona Clay? É isso aí. Então, a vontade de Deus, ela é soberana.
É Deus que estabelece. Nada acontece sem a sua vontade. O sol não nasce, a lua não nasce. Sem a vontade de Deus não existe ar, não existe oxigênio. Tudo é da sua vontade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então nós encerramos assim, a primeira parte da estrutura de modelo de oração que Jesus ensinou para nós. De tratar da soberania de Deus. Então a primeira parte fala da soberania de Deus. Do Pai. Né? Agora nós vamos passar a falar da nossa necessidade. Depois que nós exaltamos a Deus, depois que nós engrandecemos o seu nome, depois que nós reconhecemos a sua vontade sobre as nossas vidas, então agora é o momento em que nós vamos pedir. Pedir. Veja o versículo 11, diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não podemos dar assim, o meu pão de cada dia me dá hoje, Senhor. Não, é o pão nosso. O pão que Deus estabeleceu desde o tempo da migração de Êxodo é o pão nosso. Era o maná que era derramado sobre todos, para todos. Então, Deus manda o pão sobre a terra para todas as pessoas. Alguns têm mais, outros têm menos, né? E outros têm muito menos. Mas a vontade de Deus é que o pão seja estabelecido, seja derramado e distribuído de forma igualitária. Esta é a vontade de Deus. Então, por que não acontece? Porque também nós temos que aprender a pedir. Como diz aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, nos dá o pão hoje. O pão para mim, o pão para o meu irmão, o pão para a minha família, o pão para os meus irmãos da igreja, o pão para os presos. Você já pensou orar assim, irmãos? O pão nosso. Senhor, que o teu pão seja trazido para saciar a humanidade. Oh, irmão, é tão triste, né? Nós temos visto tanta cena de ausência de pão. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja pão sobre a terra, como houve maná sobre a terra. Então, nós devemos fazer a nossa parte, de clamar a Deus, de buscar a Deus, de exercitar a nossa fé, para que a vontade de Deus seja estabelecida entre nós, amém? Então, dessa parte em que fala sobre a nossa necessidade dessa oração, começa falando assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja bem, o pão nosso, mais uma vez, Deus, Cristo fala, estabelecendo a pluralidade. Não é um pão para uma pessoa, não é um pão exclusivo para mim, né? Embora tem muitas pessoas que são assim: é o meu pão, é o meu carro, é a minha casa, é o meu tudo. Mas não pode ser assim, né? Então, porque Deus estabelece que o pão é nosso. A vontade de Deus é essa, que o pão é nosso, na pluralidade, para que todos tenham o mesmo direito, né? Veja bem o que aconteceu na igreja primitiva de Atos. A igreja primitiva de Atos tinha uma grande característica, que era o quê? A unidade. Então diz em Atos 2,42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então o pão era distribuído a todos. Você lembra da multiplicação dos pães que Jesus fez? Ele multiplicou os pães para todos que estavam presentes. Porque o pão é para todos. O pão não é só para mim. O pão é para todos. Que maravilha. Que Deus maravilhoso, né? Então veja bem. Moisés escrevendo em Êxodo 23, 25, ele fala: adore o Senhor, Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Veja bem, adore o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Olha só que maravilha. Então é a mesma estrutura. Exaltar o nome de Deus, louvar o nome de Deus, né? E pedir.
clamar a Deus, buscar de Deus, invocar o seu nome, para que a sua vontade seja estabelecida no nosso meio, né? E o salmista Davi, escrevendo em Salmo 37, versículo 25, ele fala: eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque o pão é para todos nós. O pão é o direito para todas as pessoas. Né, pastora Selma Santana, nossa pastora lá em Palmeiras de Goiás, né? Deus abençoe a senhora, pastor João, os filhos, de forma maravilhosa. Então, o que acontece? Então, fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor Jesus está nos advertindo que a nossa oração tem que ser diária. O pão é todo dia. O pão é de cada dia. Então, todo dia nós temos que ter o pão para o nosso alimento. Então, é diariamente. Então, assim também, nossa oração tem que ser diária. Todos os dias nós temos que dobrar os nossos joelhos ao nosso Deus. Dobrar o nosso joelho ao Senhor em clamor, pedindo: Senhor, o pão nosso de hoje, traz sobre nós. Traz sobre nós. Amém? De forma maravilhosa. Isso é fantástico. Isso mesmo, né, pastora? Então, todo dia, o pão nosso de cada dia é um dia diferente. Cada dia nós temos que clamar ao Senhor, buscando o pão de cada dia. Veja bem, então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente, ou seja, todos os dias, a porção para cada dia. Para cada dia. Estão entendendo? Então Moisés falando lá em Êxodo capítulo 16, versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia. Então é o pão nosso de cada dia. Então cada dia, a nossa oração de cada dia, o pão nosso de cada dia. Entendendo? Né? Muito simples, né? Veja bem como esta oração é poderosa, maravilhosa, né? Agora vai chegar um ponto aqui mais complexo. No versículo 12 diz: e perdoa o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, né? Agora. Veja bem que está escrito em Lucas, nesse mesmo texto da oração, diz: e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Irmãos, olha só. E qualquer que nos deve. Essa é uma questão, irmão. O perdão também é uma forma que é para todos. O perdão de Deus, ele não é uma exclusividade minha. Ele não é exclusividade da minha igreja, da sua igreja. O perdão de Deus é para todos aqueles que pedir. Agora precisamos pedir e acreditar e crer. Como diz, perdoa as nossas dívidas. Só que aí entra uma parte interessante. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe, irmão? Perdoa as nossas dívidas. Mais uma vez, Jesus nos adverte da necessidade de orar no coletivo. Pedir perdão também pelos outros. Ah, mas como assim, pastor? Jesus nos ensinou isso. Ele disse: orai também pelos seus inimigos. Não só pelos amigos. Não só por você. Orai pelos inimigos. E isso é difícil. Mas é o que Jesus quer de nós. Nós também devemos orar quando nós vamos clamar ao Senhor. Né? Que o Senhor perdoa nossos pecados. Olha só. Ele não ensinou: Senhor, perdoa meus pecados. Não, perdoa os nossos. Porque todos nós somos devedores de Deus. Nossos pecados faz separação entre nós e Deus. É o que está escrito lá em Isaías 59. Os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Então nós devemos clamar ao Senhor: Senhor,
perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Você lembra de Jó, o homem reto segundo os olhos de Deus, né? O que aconteceu em Jó 42:10? Diz: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orava por ele. Tá certo? Não. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Sabe, irmãos, aprender a orar pelas pessoas, mesmo aquelas pessoas que nós não temos afinidade nenhuma. E eu estou aprendendo, irmãos. E essa palavra falou muito comigo, porque eu estou aprendendo. E tenho uma boa professora em casa, né, para me ensinar a orar. Então, é isso aí. Jó não foi abençoado quando ele orava por ele. Nós lemos o livro de Jó todinho, ele suplicando a Deus. E Deus não fez nada, mas no momento que ele orava pelos outros, para que Deus abençoasse os outros, então Deus mudou a sorte de Jó. É por isso que nós devemos sempre orar por nós, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão precisando, orar por todos, porque essa é a missão, assim como Jó fez. E tem mais: assim como perdoamos os nossos devedores. Tem certeza? Você perdoa realmente as pessoas? Aquelas que te magoaram? Que não está falando de dinheiro não, irmãos. Que não está falando de valores monetários. Está falando de algo muito mais importante. Valores pessoais. Perdoar os nossos devedores. A Bíblia diz: se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Então, temos que exercitar isso, sabe? Quando Deus nos ensina a perdoar as pessoas, aquelas pessoas que às vezes nos magoam, aquelas pessoas que às vezes nos ferem, aquelas pessoas que às vezes nos machucam, é por elas que nós temos que orar. Por elas que nós temos que pedir. Aprender a perdoar os nossos devedores. Aprender a perdoar aqueles que nos feriu. E a Bíblia diz lá, né? Se andar com eles, se eles pedir o paletó, devemos dar a camisa também. Se mandar que nós andamos 1 milha, andemos 2. É assim. De forma tão maravilhosa que Jesus nos ensina. Estão entendendo? Então, assim como perdoamos os nossos devedores. João 20:23 diz: se de algum de vocês perdoar os pecados, são-lhe perdoados. Mas se os retiveres, serão retidos. O que está dizendo? Se nós não perdoar os pecados dos outros, as dívidas, as ofensas, os nossos também são retidos. São retidos. E Jesus fala em Mateus 6,14: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus, olha só, o Pai de vocês, Pai de vocês, no plural, que está no céu, perdoará vocês. Então Jesus ensina isso, que a nossa oração, ela tem que ser coletiva. Não devemos orar só por mim. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me ajuda. Também. Mas também orar: Senhor, abençoa o meu irmão. Senhor, abençoa aquela pessoa que está doente. Senhor, abençoa aquela pessoa que está lá no hospital, que está passando mal. Senhor, abençoa. Abençoa, Senhor. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Olha só, mais uma vez Jesus Cristo falando lá em Marcos 11:25, ele usa a pluralidade. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe.
para que o Pai de vocês, não é o Pai de alguns, não, é o Pai de todos, para que o Pai de vocês que está nos céus, está onde? Nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Claro, isso sim e simples de entender. E o último versículo do Pai Nosso, versículo 13 diz: e não nos deixe cair em tentação. Chave da questão. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedir. Então, o que nós aprendemos? Primeiro, exaltar o nome de Deus, que a vontade dele seja feita nos céus, na terra, assim como nos céus. Pedir o pão nosso para mim e para as pessoas que precisam, pão de cada dia, buscar todos os dias nosso pão. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E Jesus finaliza este modelo de oração, dizendo: e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Jesus fala: vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né, Lúcia? Então, vigie, orem para que não caiam em tentação. Fuja da aparência do mal. Se você está indo por uma rua, né, e você sabe que naquela rua tem algo que pode trazer alguma malignidade, fuja, muda o endereço. Muda o endereço. Vai por outra rua. Fugir da aparência do mal. Vigie e ore. Por que nós não devemos assentar na mesa dos escarnecedores? Isso é um exemplo muito claro e prático. Deus está falando, o salmista está falando: olha, bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda de escarnecedores. O que acontece se nós sentar em uma mesa, em uma roda de pessoas que estão bebendo, pessoas que estão contando piadas, pessoas que estão fazendo coisas contrárias à nossa fé? Nós vamos sentar ali para quê? Porque se alguém vai passar, vai dizer que nós estamos na roda dos escarnecedores. E nós não podemos. Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então Jesus fala: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, carne, é fraca. E Paulo nos ensina também, dizendo: não sobreveio para vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. O que eu estava falando. Vigie e ore. Vigie e ore. Fuja da presença do mal. Fuja de toda a aparência do mal. Salmos 37, versículo 27 diz: afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Salmista, afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, será eterna, a nossa morada com Deus. Ai, que maravilha, né, Lúcia? Lúcia Valadão escreveu aqui: verdade, pastor, verdade, verdade. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará você de todo mal, Ele guardará a sua alma. Salmo 121, versículo 7. Me livre do mal. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua casa. Então vigie e ore. Vigie e ore. Vigie e ore. É isso aí. Vigie e ore. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa. Então, amado, essa é a estrutura desta oração que nós conhecemos tanto.
Jesus não quis estabelecer uma forma de você orar. Não. Você pode orar em silêncio, Deus está te ouvindo. Você pode orar alto, Deus está te ouvindo. Você pode orar de joelho, Deus está te ouvindo. Você pode orar de pé, Deus está te ouvindo. Você pode orar deitado? Pode, Deus está te ouvindo. Veja o que aconteceu com o rei Ezequias. Quando Isaías disse para ele, olha, coloca a tua casa em ordem porque tu vai morrer dessa doença. Ezequias estava doente. A Bíblia diz que Ezequias estava deitado na cama, ele virou para a parede e orou a Deus. Então Deus ouve nossas orações de qualquer jeito. Agora, eu não aconselho orar deitado, porque no meu caso, irmãos, pode ser que o sono tome a gente, né? Então por isso não devemos evitar orar deitado. Porque o sono pode vir e nos roubar, né? Aí a Bíblia diz que nós devemos orar até o que tiver algo para orar. E orar também até quando terminar a nossa oração. Isso explica o fato de que as pessoas uns oram 1 hora, 2 horas, o dia todo. Orar até que haja oração. Então, é o que Jesus quis nos ensinar. Jesus quis estabelecer neste texto um modelo estrutural para nossas orações. Que não seja uma coisa vaga. Como ele diz lá, não seja uma coisa repetidamente. Não, mas seja uma coisa estruturada, né? Começando pelo reconhecimento de Deus. Pai nosso que estás no céu. Né, dona Clay? Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja teu nome. Olha só como o Senhor Jesus usa uma forma de enaltecer o nome de Deus. De louvar o nome de Deus. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, no nosso meio, como é feita no céu. Trazer a vontade de Deus para o nosso meio. Ele sabia que o meu tempo acabou? Então, amados, o pão nosso de cada dia, eu gosto dessa frase, né? O pão nosso, o pão meu e o seu, e todos os dias, nos dá hoje. E nos dá também amanhã, Senhor. Amanhã eu tenho que orar pedindo de novo. Eu não vou orar para o Senhor, Senhor, me dá o pão de hoje, o pão de amanhã, o pão de depois de amanhã. Não. É o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Olha só que maravilha. Perdoa nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus é maravilhoso, né, Jacilete? Deus é maravilhoso. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livre do mal. Bem, glória a Deus, né? O tempo já foi, já se acabou, né? Esse assunto é um assunto tão gostoso, irmão. Ele poderia ficar mais um bom tempo falando sobre isso. Como Jesus foi sábio quando ensinou. Os discípulos chegaram, Senhor, ensina-nos a orar. Eu não quis dizer, então, se vocês oram todo dia assim, não. O Senhor tem um pão quentinho para cada dia. Verdade, pastora Selma. Todo dia sai da forma um pãozinho quentinho. Jesus não quis estabelecer, olha, vocês oram sempre assim. É desse jeito aqui, ó. Não. Jesus estabeleceu um modelo estrutural de oração. Ele mesmo, eu citei lá, Jesus orou várias vezes. Em nenhum lugar fala que ele usou as mesmas palavras do Pai Nosso, mas ele usou a mesma estrutura. Exaltecer o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida e pedir aquilo que a gente quer, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor Deus esteja abençoando cada um dos irmãos, né, nesses dias de dificuldade, de pandemia. Se cuidem, zelem pela sua saúde e pela saúde das pessoas que estão em volta de você, tá bom? Saúde nossa, que coisa, hein? Saúde nossa, então também no plural. Então, quando nós estamos cuidando da nossa saúde, nós estamos cuidando da saúde do nosso vizinho, do nosso irmão, né, Luciano? Ele está colocando aqui, meu chefe e amigo. Obrigado, meu irmão, obrigado. Deus abençoe você e a sua família. Luciano Oliveira. Senhor, vou ter que parar.
Deus é poderoso. Pai querido, te louvamos e te exaltamos por tua palavra. Pai, coloca ela nos nossos corações. Planta ela em nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos que esta noite nos assistiram. E aqueles tanto que irão assistir depois. O Senhor Deus possa abençoar cada um de forma maravilhosa, de forma poderosa, em nome de Jesus. Que o Deus de Israel esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. E até a próxima quinta-feira com mais um Momento com a Palavra.